Olá, vamos analisar agora o gráfico obtido no ensaio de tração. Aquelas máquinas que nós falamos anteriormente sobre tração e compressão em corpos de prova, elas dão como resultado alguns gráficos. Esse gráfico aqui é um gráfico típico para ensaio de tração. O gráfico para o ensaio de compressão muda alguma coisa, tá? Não é muitas características que mudam. Mas como esse aqui é o mais comum, vamos nos debruçar um pouco sobre ele e ver alguns detalhes para vocês compreenderem o comportamento do material. Tá? Não se preocupem se não compreenderem na sua totalidade, mas pelo menos os aspectos mais básicos é interessante que vocês anotem. Então vejam, no eixo X aqui é o nosso epsilon, vamos anotar aqui. Você tem a chamada deformação. Tá? Então, ela é dada num percentual. Por exemplo, se falar deformação 0,1, está dizendo que deformou 10% do valor original. Então, toda vez que falar em deformação mecânica, está se referindo em deformação percentual. Inclusive, a unidade dela é adimensional ou, muito comum você encontrar por aí, milímetro por milímetro. Né? Então, no eixo X, você pode imaginar como sendo um alongamento do material, né? Dá para imaginar assim, mas o termo correto é deformação percentual, milímetro por milímetro. E no eixo Y você tem aqui o eixo das tensões. Nós já falamos anteriormente sobre as tensões. Então aqui a nossa tensão de tração. No caso da compressão, tensão de compressão. A tensão aqui ela é plotada muito comum em quilograma força por centímetro quadrado. As máquinas mais antigas tinham essa unidade. Mas atualmente você plota facilmente essa tensão aqui na unidade Pascal, ou seja, Newton por metro quadrado. Tá? Então, você tem aqui a tensão no sistema internacional e a deformação adimensional. Essa tensão é originária da onde? O corpo de prova, que nós já estudamos um pouco na aula anterior, ele tem aqui a sua seção de análise, essa seção mais ao meio, né? Vamos colocar aqui numa outra cor, digamos, essa parte intermediária, é um comprimento chamado L0. Toda análise é feita nessa parte. E essa parte ela tem um diâmetro. Para o corpo de prova cilíndrico é um diâmetro. E esse diâmetro, obviamente, perfaz uma área. Então, aquela força que a máquina mede através das suas células de carga, ela é dividida por essa área e obtém-se então, né, tu tem uma área A e obtém-se então a tensão. Então, na verdade, a medida que a máquina está tirando do ensaio é a força, mas aí o sistema acoplado computacional, ele já faz aí a divisão da força pela área, obtendo então a tensão, e ele já plota para nós o gráfico tensão, deformação. A deformação também é obtida através de extensiometria, são sensores do tipo strain gages, que vocês devem ter estudado, vão estudar ainda, e eles nos dão então a deformação. E também os mesmos strain gauges são utilizados, né, claro, em outro acoplamento, né, para definir a força e com a área a tensão. Tá, ok? Vamos analisar então o que esse gráfico nos fornece de interessante. Nós temos duas regiões principais. Vamos utilizar aqui uma coloração diferente. Essa primeira região aqui, ó, que vai desde zero de deformação até esse ponto aqui, que é o início do escoamento, essa região é chamada região elástica. Aqui está a zona elástica, região elástica. É onde
se você paralisar o teu ensaio, você parou o ensaio nesse ponto, né, nesse ponto aqui, então você pode soltar o esforço, o material volta à sua posição original. Né? Vamos tirar aqui. Eu parei um pouquinho aqui adiante. Ok. Então você solta o ensaio, ele volta para cá de novo. Tá ok? Então eu estou na região elástica. Você provoca a deformação, tira o esforço, o material volta ao seu tamanho original. Muito comum na engenharia, essas deformações são presentes em todos os nossos mecanismos, né? O próprio peso do componente já provoca uma deformação elástica. Dificilmente nós desejamos avançar além dessa deformação elástica, ou seja, nós não queremos mais entrar nessa região plástica, é muito pouco comum. Alguns elementos mecânicos são projetados para entrar na região plástica, mas é pouco. O que acontece se eu entrar na região plástica? Vamos utilizar outra coloração aqui. Se eu passar desse ponto aqui, o meu material não retorna mais por essa curva aqui. Se eu, por exemplo, parar o ensaio aqui nesse ponto, né, o que vai acontecer? Ele vem paralelo àquela curva inicial lá. Essa curva aqui, essa reta é paralela com essa. Ou seja, a característica da inclinação elástica permanece a mesma. Então agora eu tenho um novo material. Se eu iniciar o meu ensaio, eu vou subir por aqui e vou seguir o ensaio. Por que aconteceu isso? Porque o material já encruou. Essa região aqui foi uma região de encruamento. O material já sofreu uma deformação plástica. Eu entrei na região plástica. Aqui, vamos sublinhar aqui, zona plástica. Tá? Aqui tem essa zona elástico-plástica, mas ela é muito pequena, eu nem vou falar dela, tá? Ela é miúda, você dificilmente consegue parar o ensaio nessa região, tá? Ela é rápida, na hora de tu estar fazendo o ensaio, ela acontece quase que num instante, é um deslizamento muito rápido do material, você não consegue parar aqui dentro, você já entra na zona plástica. Uma vez na zona plástica, toda vez que você parar o ensaio, digamos, parou ali, aí você vai tentar, então, voltar o material, ele não volta mais, ele só mantém a inclinação. Veja, o material agora ele está nessa nova posição. Ele ainda é paralelo às outras duas, só que ele não volta mais à sua posição original. Então, se tu começar o ensaio de novo, ele vai subir por aqui, vai subir, vai subir, vai subir e vai continuar o ensaio. Né? Bom, digamos que eu comecei o ensaio lá do zero, vim, entrei na região plástica, deformei aqui a região de escoamento, é uma região muito rápida, a região de escoamento. Entrei, fui avançando, avançando, o material chega uma hora que ele te dá uma tensão máxima. Por que é que acontece isso? A tensão máxima acontece porque o material vai encruando, quanto mais encruado, mais resistente ele fica, tá? Eu não vou entrar nos mecanismos de encruamento, mas de uma maneira bem breve, é como se os átomos ali de ferro e carbono fossem deslizando uns sobre os outros até um certo limite. Chega uma hora que esse deslizamento é totalmente impedido e ele não consegue mais deslizar. Quando isso é atingido, eu já estou aqui nesse finalzinho e eu parto para a ruptura. Mas antes disso, o diâmetro também vai reduzindo. Então, além de você ter um alongamento, o diâmetro reduz. Um diâmetro muito pequeno, tá? Muito pequeno, com uma força muito alta, me dá aqui uma tensão máxima. Tá? Tensão máxima atingida. E por que é que cai? Aqui acontece a queda da tensão, não é porque o material ficou menos resistente, é porque a seção agora ela sofre um estrangulamento. A gente chama de zona de estricção. O material fica extremamente encruado e aquela região fica endurecida e reduz o seu tamanho até um limite. Chega uma hora que não deforma mais e então vem a chamada ruptura. Vamos pôr em vermelho aqui a nossa ruptura final. Tá ok? Se você medisse a tensão real que está acontecendo, esse gráfico aqui, vamos usar aqui o verdinho, ele ia começar a fugir aqui, daquele lá,
ia subir, vamos voltar aqui um pouquinho, ele ia subir e atingir esse ponto. Então, por que existe esse falseamento aqui, essa redução? É porque a máquina ela não está medindo o diâmetro está diminuindo. O diâmetro diminui e ela percebe menos resistência na tração. E ela acaba calculando uma tensão menor, ela acha que a tensão é menor. Mas a tensão real, se você fosse medir ponto a ponto dentro do material, ela está aumentando. Por quê? Porque o material está encruando, está aumentando a sua resistência. Muitas vezes você vai comprar uma barra de aço, você pega, eu quero um aço recosido. O que é um aço recosido? É um aço que está aqui nessa região, na região do escoamento. Quando você entra na região plástica, ele recém entrou aqui. Então você tem um aço fácil de dobrar, um aço fácil de trabalhar. Mas você pega daí um aço construção de alta resistência, ele já é um aço deformado, ele já está numa região mais adiante. Vamos usar aqui essa outra coloração vermelha aqui. Digamos, eu tenho um aço de alta resistência, ele já está pré-deformado. Tá? Aí na hora que você vai dobrar, ele já está encruado. Tá? É assim que funciona. Então tem toda uma questão por trás. Os mecanismos de deformação estão associados ao deslizamento dos átomos de ferro e de carbono. Não vou entrar nos detalhes. Esses deslizamentos são irreversíveis, por isso que você entra na região plástica. E se você não atingir a região de escoamento, ele é reversível, porque não ocorreu deslizamento, mas apenas uma deformação de posição dos átomos. Soltou a força, o átomo volta na posição normal. Agora, se você deforma demais, entra no escoamento, esses átomos mudam de posição. Soltou a força, ele volta um pouquinho, mas ele jamais vai voltar lá em cima. Ele já está em outra posição. Tá? Então essa é a característica geral desse gráfico. Eu vou retirar algumas anotações aqui, só para a gente fazer um resumo então. Resumindo, o que nós temos aqui? Duas grandes regiões. Região aqui do início, chamada elástica. Região aqui do final, chamada plástica. Então, à direita, plástica, à esquerda, elástica. As elásticas voltam à posição normal. A plástica não volta. Essas duas grandes regiões. Tensões importantes, 3 pelo menos. Essa aqui é a tensão de escoamento. Existe até uma regra para determiná-la. Tá? Não vou entrar nesse mérito, mas ela é uma porcentagem aqui da deformação. Quando você atingir uma pequena deformação, você diz que aquela é a tensão de escoamento. Tá? Não é o nosso caso. Então, quando você vê lá tensão de escoamento do material, significa que se você ultrapassar aquela tensão, o material deforma e uma parte dessa deformação não volta ao normal. Tá? Então gravem bem, tensão de escoamento é a tensão onde inicia-se a deformação permanente do material, a deformação plástica do material. Tensão máxima, que é a segunda tensão atingida, é para um corpo de prova onde você considera que o diâmetro é sempre constante até o final do ensaio, né? Ele atinge uma tensão máxima. Tá? Em algumas aplicações da engenharia faz sentido a gente utilizar essa tensão, pois você trabalha como se a seção não diminuísse. Você faz um projeto, diz essa seção não vai diminuir. E aí você aplica força, ela diminui, mas do teu cálculo não vê isso. E você diz, olha, eu posso atingir no máximo tal tensão, que se eu passar disso, se você passar dessa tensão aqui, esse percurso aqui é muito rápido. Da tensão máxima para a tensão de ruptura é questão de meio segundo, o elemento rompe. É como no escoamento, é questão de décimos de segundo acontece o escoamento. São fenômenos muito rápidos. Esse fenômeno inicial, ele demora mais na aplicação, o esforço vai avançando. Essa deformação até a tensão máxima também é demorado, mas aqui no escoamento e aqui na ruptura final é muito rápido. Tá? Então você não deseja em nenhum momento ultrapassar essa tensão máxima. Tá ok? Então, marquem bem, tem 3 tensões. Escoamento, o material começa a entrar na região que não volta mais ao normal. A máxima, que se você passar dela, ele vai para a ruptura muito rapidamente. E a terceira tensão é a tensão de ruptura do material, que é esse ponto final aqui. Vamos tirar aqui, esse ponto aqui. Tá ok? Ok, isso aqui é para um material dúctil. Tá? Por quê?
porque ele apresenta todas as regiões bem definidas. Você começa lá do zero, ele passa pelo escoamento, deforma até o máximo e vai para a ruptura. Mas você imagina o seguinte, e se você tivesse um material que já deformou até essa posição aqui, ó? E daí nós já vamos pegar um caso prático. Deformou até aqui, eu consegui parar meu ensaio, e aí eu voltei, soltei a carga, ele volta paralelo àquela linha original elástica, né? Vamos pegar aqui, ó. Ele voltou paralelo aqui, ó, tá? Aí eu tenho um novo material. Se eu voltar o carregamento, eu subo por aqui, né? Estou fazendo um ensaio, subo por aqui e pum, vou até o final, certo? Se eu tiver um material já com esse nível de encruamento, como é que vai ser meu gráfico? Vai ter região de escoamento bem definida? Vai ser um ponto aqui. Ele sai da região elástica e já vai para a região de deformação permanente. É muito breve, não tem mais essa região aqui grande. E também já está muito próximo da ruptura. Então o meu gráfico vai ser, deixa eu tirar essas setinhas aqui, ó. Meu gráfico vai ser, vamos traçar aqui com uma outra coloração. Aqui, ó, ele sobe, você sobe. Vamos até ampliar um pouquinho aqui, né? Você sobe ali. E aqui nós temos então, ó, ele vem, faz o percurso aqui, pum, rompeu. Aí você fala, nossa, mas esse material não é dúctil, o material é frágil. Claro, ele já estava previamente deformado. A indústria te entregou esse material com uma pré-deformação para você ter um material de maior resistência. A hora que é o mesmo aço, digamos, é o mesmo aço 1020, 1030, só que é um aço com pré-deformação. A hora que você vai usinar um aço com essa característica de curva preta aqui, na hora de você usinar é muito mais fácil do que você usinar um aço com essa característica de curva azul. Tá? A de curva azul você já está como se fosse um material dúctil, frágil. Tá? Até vamos escrever aqui. Ó. Então, esse aqui já é um comportamento frágil. Tá. Obviamente que para você ter um material frágil não é necessário que você tenha um material pré-encruado. Você tem materiais, um 1060, um 1070, o ferro fundido, são materiais frágeis por físico-química, pela concepção do material mesmo, pelo ferro, carbono, por alguns outros elementos adicionais que você coloca, ele já é um material endurecido por natureza, por concepção. Então jamais esses materiais, mesmo saindo de uma fundição, vão apresentar essa curva preta. Eles vão seguir sempre esse tipo de curva aqui de material frágil. Tá ok? Eu vou dar uma pequena pausa e nós já vamos colocar aqui um gráfico de materiais frágeis. Aqui então nós temos um gráfico mostrando o ensaio de tração típico de um material frágil. Tá? A tensão sobe até um ponto, existe um pouco de, vamos deixar marcado, né? Existe um pouco de deformação plástica, mas é sempre pouca, e logo em seguida vem a ruptura. Né? Essa força máxima aqui está simbolizando aqui o ponto de ruptura. Ruptura. Tá? Então é isso que acontece com materiais frágeis. Agora eu vou mostrar um outro gráfico com mais elementos, né? Com outros tipos de ensaio, deve ter ferro fundido, alumínio, só para ver o comportamento entre um e outro. E também um gráfico real, né, extraído da máquina. Esses gráficos aqui são gráficos. Ok. Aqui então vocês têm um gráfico, veja que as unidades mudaram, está em PSI, uma unidade de pressão do sistema inglês. A deformação está em milímetro por milímetro, falamos disso, é uma forma de percentual. Veja que aqui as máximas deformações atingem aqui da ordem de 20%, e as deformações menores aqui da ordem de 4%, 2%, 8%. Né? Como é medida essa deformação, eu já comentei, é uma porcentagem de alongamento. Então, se o corpo de prova inicialmente tem lá 50 milímetros, quando você tem 2%,
você vai ter aqui 10 milímetros, 2% não, você vai ter 1 milímetro de alongamento final. Esse não é alongamento elástico, é alongamento plástico, tá? Então aqui está, ó, curva para esse aço SAI 1340, é um aço temperado. Curva para uma liga dura de aço níquel, folhas de aço inoxidável, o aço inoxidável propriamente dito. Claro que tem várias nomenclaturas de aço inoxidável, esse aqui deve ser o mais comum deles. Folha de liga titânio recosida, liga dúctil de aço níquel, aço estrutural médio carbono, não é o aço alto carbono, e o magnésio, né? O magnésio puro mesmo, tá? Vejo que a região elástica quase não está nem definida claramente, né? Porque as deformações são muito pequenas. E para mim mostrar todo esse eixo aqui, né, eu preciso compactar essa região aqui. Se eu abrir muito essa região, isso aqui vai lá no fundo, né? Então acaba não sendo viável para mostrar ali no espaço, né? Mas vocês veem que cada material tem um comportamento. E essa é a ideia, né? Que você conheça um pouco dos materiais para eventualmente saber selecionar, né? Entre um aço baixo teor de carbono, um aço alto teor de carbono, médio teor de carbono, vai depender da usinagem que você precisa, da resistência que você precisa. Às vezes você escolhe um aço alto teor de carbono, mas na hora de executar, de usinar, de ajustar, vai ser muito difícil. Então muitas vezes é melhor então aumentar um pouco as dimensões do teu elemento mecânico, diminuir um pouco a resistência do material, para que você possa então ter uma usinagem mais adequada, tá ok? Então, seria isso que tinha para mostrar. Tem muitos detalhes adicionais sobre curvas de tensão e deformação, mas não é o objetivo do presente curso, tá? Então, bons estudos e vamos à frente. Em seguida, nós vamos ter mais alguns tópicos relacionados aí à tração e compressão para essa disciplina de vocês de princípios de resistência dos materiais. Até breve.